Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio, Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio. Tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado, com dificuldade, defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar e a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar,
a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendes provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali um navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Como ser cheio do ânimo de Deus. Como vencer o desânimo das horas difíceis, o cansaço da longa caminhada e o abatimento da espera. Quero afirmar, meus irmãos, que há uma fonte capaz de encher e manter o nosso bom ânimo. E quero começar com uma história pessoal. Minha primeira sessão de quimioterapia. Minha primeira sessão de quimioterapia foi cercada de muita apreensão. Havia algumas expectativas, o que poderia acontecer. Isso era 2012, e o tratamento contra um linfoma estava apenas começando. Eu já havia passado por 2 cirurgias, uma para a biópsia e aproveitou e fez uma hérnia umbilical, e outra para a implantação de um catéter que acabou virando meu amigo do peito. Ele ainda está aqui. Muitas pessoas estavam orando pela minha vida e eu sentia o resultado disso no meu coração, nas minhas emoções. Eu fui para a clínica naquela tarde, em paz e animado, apesar das dificuldades óbvias que estavam ali. Chegando lá, a tarde foi passando lentamente. E havia um cuidado minucioso para identificar se haveria algum tipo de reação comum que poderia acontecer comigo como com qualquer outro. Ao longo daquela tarde, algumas reações curiosas, uma vermelhidão nesta orelha e olhar atento da equipe de enfermagem para saber se ela aumentaria, mas ela foi logo se dissipando. E o meu ânimo foi crescendo de maneira exponencial. Ao descer do 10º andar do edifício Argentina em Botafogo, eu me percebi fazendo alguma coisa que eu não tinha planejado, tampouco imaginado. Eu comecei a dançar. E eu danço muito mal. Era uma dança sem nenhum tipo de harmonia e sem nenhum tipo de música. De alguma forma, aquela dança representava a minha alegria e o ânimo que estava diante de mim. A circunstância não foi maior que o ânimo que habitou o meu coração. A circunstância não foi maior que o ânimo que habitou o meu coração.
Das aventuras e histórias vividas pelo apóstolo Paulo, esta foi a mais tensa, a mais complexa e a mais emocionante. Eu divido essa história em pelo menos 3 partes a partir do embarque. O embarque já é uma descrição maravilhosa de Lucas para nos fazer entender. E se você for uma pessoa curiosa, eu quero te encorajar a buscar um mapa do Novo Testamento e você vai encontrar esses lugares citados e mencionados cuidadosamente por Lucas para o nosso entendimento e a nossa compreensão. A primeira parte desse texto eu chamo de dificuldades iniciais. Ela está apresentada entre os versículos 4 e o versículo 8. A expressão vento contrário aparece 2 vezes. E na navegação, vento contrário significa dificuldade. Dificuldade de se avançar, dificuldade para se ir adiante, dificuldade para se chegar no objetivo, alcançar o seu alvo. Dificuldades iniciais. É a primeira parte dessa aventura e dessa história emocionante que viveu o apóstolo Paulo. A segunda parte, entre os versículos 9 e o versículo 20, nós vamos viver aquilo que é identificado como navegação perigosa. Apesar de todas as orientações e apelos de Paulo para que eles não prosseguissem, eles resolveram seguir as orientações daqueles que aparentemente, olhem para mim, supostamente, entre aspas, né? Eles conheciam o mar, a navegação, eles só não contavam com um tufão. Não tinham habilidade e conhecimento suficiente para prever isso, tampouco aqueles que preveem conseguem prevenir todas as possibilidades, desastres ocasionados por um tufão. E um tufão chamado Euroaquilhão surpreendeu a todos que ali estavam. Eles começam a viver esse estágio do que nós chamamos de navegação perigosa. O tufão aparece no versículo 14, no versículo 17, eles estão ao léu, eles estão sem comando, eles estão sem controle, a embarcação está solta e ficaram sem ver o sol e as estrelas, diz o versículo 20, até dizer que toda a esperança foi dissipada. Perderam a esperança. A terceira e última etapa, versículos 27 a 43, é o naufrágio. O naufrágio era o que os esperava. Enquanto ele não acontecia, era a expectativa de uma coisa ruim que poderia acontecer. Era aquela sensação que as coisas não iriam melhorar. Era a sensação de que as coisas iriam piorar. E os medos, mais íntimos medos, eles começam a surgir nessa etapa, onde nós perdemos o controle, em razão de um momento difícil da nossa história. Os nossos medos começam a aparecer, e os piores medos passam a fazer companhia para a gente. A sobrevivência deles não foi obra do acaso, tampouco foi obra da habilidade profissional daqueles que eram chamados de homens do mar. A chave do texto é a resposta à pergunta: como ser cheio de bom ânimo? Versículos 21 a 25. A descrição feita por Lucas é maravilhosa no texto. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho o quê, meus irmãos? Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Leia comigo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo o quê? Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, que ele diz: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar numa ilha. A chave do texto para o nosso entendimento começa aqui. O ânimo é como um segredo contado para nós. O ânimo é como um segredo que a gente escuta e que talvez outros não escutem. E o segredo contado para nós é o segredo que nos enche de ânimo. O segredo contado para nós é que faz nossos olhos brilharem. O segredo contado para nós é o que pacifica o nosso coração e nos enche de alegria e de coragem. O segredo é contado. O segredo nos é compartilhado. Segundo, o segredo nós já sabemos. O segredo foi: Paulo, não temas. Não temas, Paulo. Não temas o que você acha que pode acontecer. Não temas o seu maior temor. Não permita que o seu maior temor venha para fora. Mas Deus quis encher o coração de Paulo de ânimo.
e isso o impediu de desanimar. O ânimo veio do segredo contado. O segredo o encheu de ânimo. E a partir do segredo contado que o encheu de ânimo, o desânimo desapareceu. A intimidade com Deus é a forma de Deus revelar os segredos. Guarda essa frase. A intimidade com Deus é a forma de Deus revelar os segredos. O ânimo que vem do Senhor é tão intenso que chega a ser contagiante, meus irmãos. Pessoas que são animadas pelo Senhor, pessoas que são cheias de ânimo pelo Senhor, são pessoas que compartilham o seu ânimo com outras. Essas pessoas são revigoradas a partir do meu ânimo. Eu sou animado pelo Senhor e o ânimo que Deus me deu contagia outras pessoas. Pessoas animadas pelo Senhor contagiam outras. Pessoas desanimadas também contagiam. É ou não é verdade? Pessoas desanimadas contagiam. Uma pessoa desanimada é capaz de derrubar uma pessoa que ali estava. Salvo, a exceção é se esta pessoa foi animada pelo Senhor. Porque pessoas animadas pelo Senhor, elas recebem de Deus a bênção do bom ânimo, e o bom ânimo contagia. O ânimo promovido por Deus incendeia o coração de confiança. Apesar de todas as coisas. Ainda que a navegação se torne complicada, a confiança é mais forte que o medo. Quando o anjo contou o segredo, e o coração de Paulo se encheu de ânimo, ele ainda estava na embarcação. Ele chegou a afirmar que nenhuma das pessoas se perderia, mas o navio sim. Os riscos estavam diante deles o tempo inteiro e diante do próprio apóstolo Paulo, mas a confiança implantada pelo Senhor através do ânimo que lhe foi concedido, fez com que ele vivesse apesar de todas as evidências contrárias. A aventura de Paulo a bordo do navio alexandrino teve seu desfecho na destruição da embarcação, mas no salvamento de todos. E o detalhe do número de pessoas. Quantas pessoas tinham naquela embarcação? 276 pessoas. Diferente foi a história de Horatio Spafford. Ele pediu que a sua esposa e as suas 4 filhas o adiantassem numa viagem. E elas embarcaram num navio. E no dia 22 de novembro de 1873, eles sofreram um acidente, o navio afundou. Diz uma parte da história que durou 12 minutos para que o navio afundasse. 12 minutos. E naquela embarcação, além da esposa, das suas 4 filhas, outras tantas pessoas estavam. Passa o tempo e ele recebe um telegrama. A esposa mandou o telegrama para ele dizendo: salva, porém só. Com esta frase emblemática, ele descobriu que, na verdade, as suas 4 filhas haviam falecido naquele naufrágio. A esposa sobreviveu. Ele deixa todas as suas atividades e vai ao encontro da sua esposa a bordo de um outro navio. Esse outro navio passa pela mesma rota. E próximo ao lugar onde o navio afundou, ele começa a escrever. Em português nós cantamos o hino Sou Feliz, que é o hino escrito por Horatio Spafford, mas a letra em inglês, numa tradução mais literal, ela revela um pouco daquele instante. Ele disse: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida, tu hás de sussurrar paz para a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo.
Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Deus animou o coração de Spafford, apesar da sua imensa dor. De onde veio o ânimo para Spafford? Da mesma fonte que inundou o coração de Paulo. Apesar de todas as suas tristezas, impactos, medos, receios, inquietações, ansiedades normais de cada um de nós, a mesma fonte que alcançou o coração de Spafford foi a mesma fonte que alcançou o coração de Paulo, foi a mesma fonte que alcançou o meu coração, e é a mesma fonte que pode inundar o seu coração de ânimo, para que o desânimo, o medo não te sufoque a ponto de fazê-lo submergir, mas pela graça do Senhor, tenha bom ânimo. Não de uma inspiração humana, passageira e corriqueira, superficial, que não produz o verdadeiro impacto na nossa vida, mas de uma fonte que vem do Senhor, a ponto de, apesar de todas as coisas, o seu coração ser fortalecido, inundado pelo Senhor, animado pelo Senhor, alegrado pelo Senhor, e você vai enfrentar as dificuldades da sua vida, as batalhas pelas quais todos nós temos que passar, com bom ânimo. Sabe por quê? Porque tem um segredo, e o segredo vem da intimidade. O segredo que você escuta hoje é o segredo que você guarda com uma mensagem do anjo de Deus para a sua vida, dizendo: tenha bom ânimo, vai ficar tudo bem, eu não vou deixar você. As coisas podem se perder, o navio pode naufragar, os destroços podem querer nos alcançar, mas nós já ouvimos do Senhor: não temas, não temas. Esse bom ânimo vai contagiar as pessoas, e você será alguém contagiante com esse ânimo que vem do Senhor, e sobre a sua vida haverá a confiança plena no Senhor, que a sua vida está sob o controle do Senhor. Mas eu queria dizer para você, que eventualmente está aqui dizendo: pastor, eu quero ter esse ânimo, mas eu não tenho. Quero dizer para você, eu sei o que é isso. Eu sei o que é querer ser animado e não sentir-se animado. Eu sei o que é querer receber o ânimo e estar com seu pote vazio na expectativa de que esse ânimo venha. Mas eu também sei que Deus pode, pela sua graça, pelo seu poder e em favor de nos amar, de nos querer bem, encher o nosso coração com ânimo que vem da parte de Deus. Não apenas um ânimo mental, não apenas uma questão emocional, psicológica, mas algo espiritual, profundo e arrebatador, que somente Deus pode operar na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que encha o seu coração de bom ânimo. Eu quero orar por você. Se você é alguém que hoje está aqui e pode afirmar com toda sinceridade, sem se importar com os olhares alheios: Senhor, eu preciso do meu coração mais animado, eu preciso de bom ânimo, eu quero orar por você. Onde você estiver, pode ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que hoje quer ter o seu coração animado pelo Senhor, que sente-se com um pote vazio na expectativa de tantas coisas que podem acontecer e precisa desse favor de Deus sobre a sua vida, nós vamos orar e pedir ao Senhor que assim realize essa obra no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos, minha irmã. Senhor Deus e Pai, estamos a bordo de um navio que para muitos de nós pode naufragar a qualquer instante. Os nossos medos são normais e o nosso ânimo está em baixa. Nós pedimos a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, enchendo-os com o segredo contado. O segredo contado pelo anjo aos ouvidos de Paulo é o mesmo segredo contado para nós. Tem de bom ânimo, confie no Senhor, inunde-nos com essa presença maravilhosa do Senhor, com o nosso coração sendo animado, reanimado e fortalecido pelo Senhor, e o desânimo não nos controlará, o medo não vai nos controlar. Nós vamos viver em segurança, confiantes no Senhor, que apesar de todas as lutas e dificuldades, a nossa vida está nas mãos do Senhor.
E o mesmo ânimo que invadiu o coração de Horatio Spafford, que invadiu o coração de Paulo, que invadiu o meu coração, está invadindo o coração de tanta gente hoje aqui. Seja um ânimo que vai contagiar outros, que nós sejamos aqueles que contagiam outros com bom ânimo, e que esta palavra, cheia da graça do Senhor, inunde as nossas vidas para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para as pessoas: tenha bom ânimo.